E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que o corona não tenha chegado a vocês. Tudo jóia? Bom, essa aula de hoje é sobre o papel das mulheres na Grécia Antiga, mais especificamente na polis grega antiga. E para falar sobre isso, eu peguei esse livro que está aparecendo aí para vocês, que é um livro sensacional, escrito por brasileiros, autores, professores brasileiros, gente de primeira grandeza mesmo no panorama internacional e que trata muito sobre questão de gênero. Eu tenho usado vários textos dele e hoje eu vou falar sobre o texto da autora chamada Marta Mega de Andrade. Esse texto, falando sobre as mulheres na polis grega, é um texto que revisita, palavras da autora, a historiografia da época, mas ela tem uma pretensão, que é o que me interessa aqui, de avançar no debate sobre como eram as mulheres, como eram vistas as mulheres e qual é o papel das mulheres na sociedade grega. Tradicionalmente, as mulheres gregas elas eram vistas, pelo menos pela historiografia do século XIX e começo do século XX, como mulheres absolutamente submissas aos seus maridos. E aí a autora, a Marta Mega de Andrade, coloca que muito dessa visão é porque os textos que começaram a tratar das mulheres eram textos do século XIX e XX que desejavam as mulheres assim, e esse era um parâmetro social da nossa própria contemporaneidade na época, quando falava das mulheres. Ou seja, eles viam na Grécia Antiga valores que eles queriam encontrar nas mulheres contemporâneas. Só que o tempo passa, o tempo voa e as coisas foram mudando. Então, desde os anos 60 para cá, ou seja, nos últimos 50, 60 anos, a historiografia teve uma posição muito diferente em relação aos textos clássicos. E o que se percebeu nesses últimos 50 anos é que as mulheres gregas não eram tão submissas aos seus maridos assim. Tá? E aí nós temos um primeiro problema que nós temos que colocar aqui de cara. Como quase todos os textos que nós temos falando de mulheres foram escritos por homens, é difícil você tentar separar o que é uma visão machista, né, de uma visão das próprias mulheres. Então, eu não tenho a fala das mulheres sobre elas mesmas. Eu só tenho a fala dos homens sobre as mulheres. Isso cria um problema historiográfico de fonte muito grave. Bom, isso em parte foi solucionado pela arqueologia, foi superado pela arqueologia, porque a arqueologia ela estuda todos os objetos cotidianos de uso de homens e mulheres. E a arqueologia faz um estudo belíssimo do que nós chamamos de iconografia. Iconografia é o estudo das imagens. E as imagens, obviamente, elas são muito interessantes porque elas não são pensadas como fonte histórica quando são produzidas. Então, ela passa por uma cotidianeidade muito interessante para nós. Tá? Então, através dos estudos das imagens, nós percebemos que as mulheres tinham uma entrada, uma participação, mesmo na vida pública ateniense, muito mais presente do que se esperava, do que se via há 50, 60 anos atrás. Bom, é importante então a gente perceber aqui que a mulher grega ela tinha um papel fundamental. Esse papel fica muito claro com uma lei atribuída ao Péricles, o estratego, tá? Tá aí para vocês? Ah, desculpa. Pronto. Tá aí para vocês, em que ele atribui à sociedade ateniense o papel dos homens e das mulheres enquanto cidadãos. Tá? A cidadania feminina não é uma cidadania de direitos políticos, mas é um lugar especial que é quase uma cidadania. Bom, a cidadania feminina estabelecida pelo Péricles
mostra que as mulheres atenienses tinham um papel central nos cultos, nos rituais, muitos deles, inclusive, eram exclusivamente femininos. E, ao mesmo tempo, estudando outras fontes, a gente percebe uma posição muito ambígua da mulher ateniense dentro dessa sociedade. O papel da mulher é muito ambíguo. Então, de um lado, nós temos o mito da Pandora, aquela que abriu o jarro, que a gente chama de caixa, mas era um jarro nos textos originais, com todos os males do mundo. Então, as doenças, a morte, a fadiga, a própria procriação, a necessidade de procriar. E do outro lado, a ninfa Mélissa. Mélissa é a ninfa que cuidou do Zeus quando ele era um bebê, e depois, quando ela estava para morrer, o Zeus, em agradecimento, a transforma numa abelha, que é a que faz o mel, que produz um alimento doce, que dá vida. É um exemplo de mulher. Então, de um lado você tem a Pandora como a chave de todos os males, e do outro lado a Mélissa como uma mulher ideal, que trabalha, que está sempre disposta a colocar o outro frente aos seus próprios interesses. Além disso, existe a referência do genus Gnaicus. Presta atenção nesse Gnaicus, porque o Gnaicus se escreve a princípio com U, mas em grego antigo, esse U da nossa língua, na verdade, ele seria um Y minúsculo. Daí o som de I, Gnaicus. Bom, o que é o genus gnaico? É a própria raça das mulheres, que quando é apresentado enquanto uma raça, contra um grupo, todos sem exceções, é sempre visto como algo negativo. Então a Pandora e o genus gnaicus é negativo e a Mélissa positivo. Essa dualidade de papéis femininos dentro da sociedade ateniense, da sociedade grega como um todo, vai ser muito explorado pela autora do texto, pela professora Andrade. Tá? E aí ela vai usando exemplos históricos concretos para explicar como isso era visto. Então, primeiro, ela usa um exemplo de um texto do Demóstenes. Demóstenes, famoso orador grego, em que ele faz um discurso contra um sujeito chamado Estéfanos. Qual que é a bronca do Demóstenes contra o Estéfanos? O Demóstenes é muito rigoroso contra o Estéfanos, porque, segundo ele, o Estéfanos teria pegado seus dois filhos, que eram... ele era casado com uma moça chamada Nera, estrangeira, e apresentou os dois filhos ao demos dele, ao grupo social dele, como se fossem cidadãos. Só que tem um detalhe. Segundo a lei do Péricles, que eu já falei agora, para você ser cidadão ateniense, você tinha que ser filho de cidadão, de um homem nascido, criado na cidade de Atenas, e filho de cidadão, com direitos políticos, e com uma mulher ateniense, filha de cidadão também. Então, a Nera não se enquadrava nesse requisito. Ela era uma estrangeira, segundo o próprio Demóstenes, era uma prostituta estrangeira. Aqui, no caso, a gente não sabe se isso é uma ofensa machista, com certeza, ou se essa tinha sido a profissão anterior dela realmente. Não dá pra gente saber disso e não vem ao caso. O importante aqui é que no seu discurso, o Demóstenes, ele argumenta dizendo para os juízes, para os homens de Atenas, que o que eles vão falar em casa, o que eles vão apresentar para suas esposas quando eles perdoarem o Estéfanos por terem esquecido dessa cláusula importantíssima da legislação de cidadania, de civismo ateniense, e ignorado o pré-requisito de que a mulher também tem que ser filha de cidadãos e ela mesma quase que uma cidadã, participar ativamente da vida social ateniense. E aqui é muito importante para vocês perceberem que o Demóstenes ele está usando uma argumentação que conclama as mulheres dentro dos seus lares a se posicionarem contra os seus maridos. Então ele lembra os maridos, olha, você vai chegar em casa, vai falar para sua esposa que você não ligou para a posição social dela, ela que é uma ateniense de respeito, que tem direitos políticos aqui dentro, a esposa de um homem ateniense,
e colocou ela no mesmo lugar que uma estrangeira qualquer. Então você percebe aí, pela fala do Demóstenes, que a posição social de ser mulher ateniense era sim vista como algo muito importante. O outro exemplo, muito mais delicioso na minha opinião, é o texto, a citação que ela faz do texto do Eurípides. O Eurípides escreveu uma peça chamada Medeia, aliás, ele escreveu muitas. Aí no portal já tem um link explicando o que é a Medeia. Antes de continuar, aqui é o desenho que minha filha fez para mim. Beijão. Manda beijo pro pessoal. Vai lá que eu vou continuar a videoaula. E aí o Eurípides escreve esse texto, a explicação do texto quem faz é o Leandro Carnal, gigantesco Leandro Carnal, uma explicação maravilhosa em poucos minutos. Então você olha o link que tem aí no portal, ouve, inclusive você vai dar muita razão para a Medeia. Eu sempre achei a Medeia que ela tinha razão nas suas dores. Mas a peça da Medeia ela é importante aqui porque a Medeia faz um longo discurso, é um longo diálogo que ela faz com o coro da peça. E ela lamenta a posição da mulher e todos os problemas das mulheres. E por que isso é tão interessante para nós? Por um motivo muito simples. Quem escreve a peça é um homem. Quem produz a peça, quem encena a peça no teatro grego são todos homens. As mulheres não participavam das peças. E aí o fato desse discurso tão centrado e ao mesmo tempo tão poderoso da Medeia, lamentando a condição feminina, mostra que essa era uma argumentação que os homens deveriam ouvir o tempo todo dentro das suas casas. Isso era um lugar comum, segundo a autora a Marta Mega de Andrade. Tá? Essa é a parte importante aqui. Bom, eu acho que dentro de todas essas fontes a gente consegue perceber que a mulher não era tão submissa assim, e que esse papel dela na política, na sociedade ateniense, apesar dela não ser uma cidadã institucionalizada, com direitos direitinho, tal, organizado, ela acabava tendo uma participação muito maior do que a gente gosta de perceber hoje. Acho que eu já falei demais. Leiam o texto, assistam essa videoaula, quer dizer, você já assistiu a videoaula, né? Comentário infeliz meu, tá bom? Beijão. A gente se vê quinta e sexta-feira à noite.